Então, peraí. Vamos dar início à quarta mesa do Sem Grade. Deixa eu ver se o pessoal está aqui. A primeira comunicação vai ser a comunicação de Vinícius Gomes Alves, da UFRB, com o título A Estética entre a Tragédia Grega e o Sertão Brasileiro. Pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Por favor, meu áudio tá bom? Tá bom. Tá ok, obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa, daquilo que eu faço. E também agradecer a M, é isso? Não sei se minha pronúncia está pela mediação aqui. De fato, minha pesquisa está um tanto quanto maior, né, do que a comunicação que eu preparei aqui hoje, mas fiz um recorte, uma imagem, e numa tentativa de um ensaio, preparei um texto aqui para vocês que eu vou fazer a leitura. Um pouco do ato de criação, né, da filosofia, vamos dizer assim. Aqui agora começa a leitura. A estética entre a tragédia grega e o sertão brasileiro. Quando é a hora, a verdade é a hora de gritar com Deus. No sertão, enquanto o gado rumina as folhas, o sertanejo rumina as lembranças, os pensamentos. Na Grécia, o grego rumina a filosofia. Ruminar é a beleza do incômodo. Talvez a boa morte do sertanejo, do helênico, seja a esperança do melhor possível. Isto é, a fé e a ideia. No real, desesperadamente real, ou no ideal possível, há sofrimento, mas há de ter beleza, há de ser o melhor possível. A existência, a arte, são um exercício da possibilidade, como o desejo de abraçar o infinito. O sujeito do enunciado aqui é alegre, pois o coração quer aquilo que quer, e este sujeito, este coração, inaugura o mundo como é, eterno aqui agora, eterno em mim. Para que fique claro e distinto, é de fato como uma suspensão de uma razão única, que para compreendermos o empreendimento conceitual aqui, espiado, implica, e é, como uma necessidade do método, um certo grau de abstração. Ora, pois, o sujeito helênico e o sujeito sertânico não são uma correspondência imediata na história da filosofia. Porém, como adicionamos hipóteses nesta pesquisa, ou aqui nesta comunicação, sim, é possível um abeiramento na história do pensamento estético. A estética é uma categoria do pensamento, e assim o sujeito inaugura o mundo, ou os sujeitos inauguram os mundos. O estilo filosófico e cinematográfico de Nietzsche e de Glauber Rocha é uma possibilidade conceitual e existencial de aproximação. Tanto melhor. A potência do falso e o transe do trágico, respectivamente, é que engendra a imbricação da filosofia de Nietzsche com o cinema de Glauber Rocha. O filósofo e o artista são intermediários do mundo trágico, e Nietzsche e Glauber são cancioneiros barrocos da tragédia. A envergadura do dito em Deus, o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, é instaurar a estética e a linguagem trágica da violência da fome do sujeito sertanejo. Sujeito este, abandonado à sua própria sorte, que tem o seu destino mediado não mais do que pelo sol e pelo punhal, o pêndulo da crueza. A terra seca castiga o corpo, a pele árida à vista, e a sua alma é de dor e boa-fé. Mas tanto pior é a igreja, pois o sertanejo é, antes de tudo, um sujeito da boa-fé. E é a política e a cultura do mundo oficial, pois a institucionalização de tudo que é o caso os consideram não ser uma nulidade total e lhes atribuem um capuz existencial. A partir disso, Glauber Rocha concebe um herói trágico reconciliado. É Deus e é o diabo. É o transe da potência, ou seja, da potência do falso e do transe do trágico. Assim como Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, concebe um herói anunciador, reconciliado no transe da potência do trágico
entre o apolíneo e o dionisíaco. E se assim for, Deus é a aparência apolínea e o diabo é a embriaguez dionisíaca. Ora, o mundo trágico é a reconciliação do mundo oficial com o mundo profundo. Repara bem, neste mesmo modo de proceder, Glauber Rocha, um dragão da maldade contra o santo guerreiro, demonstra a contradição do mundo não reconciliado no sertão e no sertanejo, na expiação da luta das forças dos opostos, o bem e o mal. E para Nietzsche, além do bem e do mal, é tão somente vontade de potência. Posto isto, o sujeito helênico e o sujeito sertânico são sujeitos da vontade de potência. São os valentes intérpretes da demasiada tragédia. A estética é o mundo da vontade de potência para a Grécia e para o sertão. Para Nietzsche, o helênico, por entender a dor fundamental da vida, tem a capacidade de revigorar a cultura do mundo. Pois assim mesmo, para Glauber, o sertânico, por sentir a dor fundamental da vida, tem a capacidade de revigorar a cultura do mundo. Por definição, o conceito de cultura para Nietzsche deve ser como um organismo em decadência. Logo, o filósofo é um médico da cultura. A partir disso, a cultura é uma categoria epistemológica da edificação. E aqui, nesta pesquisa, ou nesta comunicação, o ideal possível, helênico, sertânico, é da saúde da cultura. A filosofia e o cinema não só traduzem ou interpretam o mundo, tanto mais, inauguram o mundo. A estética é um manifesto ontológico do sujeito, a paixão pelo ato de criação. A política é a ordenação do mundo material. Não obstante, o transe e a potência estética do trágico parecem sobrepujar a política. A tradição criada pela filosofia e a mitologia criada pelo cineasta são como que dessem origem ao tempo. E o ritual é a máquina do mundo. A verdade possível da Terra é a excelência da bela aparência e a verdade da natureza desmedida. Isto é, o impulso trágico ou a emergência trágica. E a música, pois bem, é a medida da potência do trágico. A música épica, processional, nos filmes de Glauber, e a música wagneriana da ópera, na filosofia de Nietzsche, são como a linguagem do mundo trágico. Nessa perspectiva, Nietzsche caminhou para o julgamento final, pois a sua transvalorização da ideia de Deus foi ouvida. Do mesmo modo, os personagens de Glauber Rocha caminham para o julgamento final, pois eles são proeminentes das vísceras da terra e precisam ser ouvidos. O vaqueiro tinha fé no trabalho e foi abandonado pelo coronel. O beato tinha fé na religião e foi abandonado pela igreja. O cangaceiro tinha fé na justiça e foi abandonado pelo cangaço. Restou ao sertanejo o tom e a ira do sol. Há mundo enganador, mundo de dor. A morte revela o absurdo da vida, pois na vida é preciso escolher entre o nada e o sofrimento. E há uma hierarquia das necessidades na natureza do sujeito, e atribuir sentido à vida é um elemento primordial. Antônio das Mortes, personagem de Glauber Rocha, não é um matador de cangaceiro. O sujeito das mortes é a fome, a seca e a violência que matam o povo. E o povo é a cultura e a cultura é o povo. E aqui está a unidade. A unidade é múltipla, ou do acontecimento dos mundos. Ora, o povo não falta, e é o povo que não falta, pois a cultura é a unidade do povo. Ainda neste imperativo, o que falta? E o mundo que falta é o mundo do povo. A rigidez da pureza e o racionalismo extremo da injustiça. A rigidez da pureza é o racionalismo extremo da injustiça, pois a terra é do povo. A dança da morte com o lenço e o facão, entre o mundo profundo, sertão, e o mundo oficial, Brasil, é a imagem da vida como deveria e da vida como é. No sertão, há de ter loucura e método, e Curisco levanta, abre aspas, está aqui o meu fuzil, para não deixar pobre morrer de fome, fecha aspas. A justiça da terra é o sangue, e antes mesmo do silêncio e da escuridão, o sujeito dança a dança da morte. Abre aspas novamente. Se entrega a Curisco, eu não me entrego não. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Se entrega a Curisco, eu não me entrego não.
não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Eu me entrego só na morte e parabelo na mão. Se entrega por isto, eu não me entrego não. Mais forte são os poderes do povo. Mais forte são os poderes do povo. Fecha aspas. É isso. Eu que agradeço. Ok, muito obrigada pela comunicação. Agora a gente vai para a segunda comunicação da mesa, que é de Rui Silva Mascarenhas, da UFBA, com o título Platão e a Tragédia da Filosofia e a Expulsão da Poesia. Pode começar, Rui. O seu microfone está mutado. Boa tarde, estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Agradecer primeiramente a todos vocês aí, né, por essa reunião onde possa ser discutido perspectivas filosóficas e falar do trabalho, que especificamente esse trabalho, o objetivo é pesquisar, investigar o dilema retórico e as contradições que enfrenta Platão no contexto do relato da República, quando o autor decide pela expulsão do poeta da bela cidade que propõe edificar imageticamente. Uma primeira análise dos argumentos apresentados pelo filósofo a favor e contra a poesia revela uma crescente tentativa de supressão do poder pedagógico e cultural da poesia, reconhecidamente tradicionais, frente a um novo modelo do discurso filosófico emergente. Buscamos, então, compreender qual o motivo ou os motivos que levam Platão a expulsar o poeta da cidade, quais os argumentos que justifica e o impele, né, a continuar, e como atua o filósofo, ordenando ataques minuciosos, sucessivos, precisos, visando destituir a poesia de sua posição exemplar, utilizada até então como o principal instrumento metodológico para a transmissão de conteúdo intelectual, prático, pedagógico, decisivo para a formação do corpo institucional das polis arcaicas. A questão se resume no seguinte: se até aquele momento a poesia e o poeta detêm o paradigma das tradições culturais e o sentido lógico da ação pedagógica usual, por que então Platão expulsa o poeta da cidade? Quais as causas que o impelem? E o que o filósofo pretende com esse ataque extremo ao procurar destituir a poesia de sua posição paradigmática exemplar? Platão realmente estaria determinado a substituir o velho modelo do discurso poético por outro mais moderno, do discurso dialético? E se de fato for essa a sua intenção, por que faria? E como justificar tamanha disposição frente aos seus pares, que estaria a poética sendo relegada por conta da imprecisão dos termos, da dubiedade do significado das palavras, insuficiente de sentido, refletindo imagens aparentes, abro aspas, fábulas falsas, como ele mesmo coloca, fabricadas ao acaso, dadas por simples conveniência ou por mero apelo usual, cópias, mímeses, agora então aplicadas sem o critério devido e em favor do usufruto e do deleite do senso comum, sendo utilizada nos contextos mais diversos. Ao sugerir a exclusão da poesia e persuadir em favor da dialética, estaria realmente o filósofo empenhado na construção de um saber coletivo, um compreender compartilhado, comprometido com a verdade que há na palavra e nela desvelar o sentido rigoroso que a justifica? Ou estaria somente Platão empenhado em exercitar e desenvolver o seu próprio projeto político, utópico, de cunho significativamente aristocrático, exclusivamente imagético e contraditoriamente poético? Visava realmente o filósofo aclarar questões divergentes frente às rápidas transformações políticas e sociais emergentes, encontrando no diálogo uma forma mais precisa, ponderada e plausível para o entendimento, acreditando que esse sim fosse o inspirador da verdade, pois se daria pautado no exercício da razão e da compreensão, assim como justifica, exemplo de quando orienta seus discentes a buscar o sentido de justiça, do bem, diz, abro aspas, no que diz a verdade, opondo um argumento a outro argumento. E assim estaria ele exercitando a dialética?
Estaria realmente esse novo modelo discursivo, o dialético, se propondo a debater entre seus pares constitutivos com maior rigor analítico, a melhor definição das palavras, enquanto aquele, o poético, estaria agora desgastado, perdido, potencial significativo e original, sua potência reveladora, e naquele momento apenas se daria repetindo palavras, imagens articuladas na emoção, no calor da ocasião, no poder da persuasão performática, no apelo trágico, de vieses possivelmente circunstanciais e aparentes? Estaria assim Platão tramando subjugar a poesia frente à filosofia? Ou seria Platão também um poeta e, tomado por Eros, vivenciava apenas compor a sua própria poética, exercitando a dialética, a retórica, o drama e a poesia, conjunto esse que naquele momento parecia se renovar como uma nova forma de refletir o mundo, a filosofia? E tudo mais não passaria de um mero exercício lúdico de linguagem, opondo a dialética contra a poética, a tragédia e a sofística em um banquete festivo entre amigos, a pretexto de instruir seus discentes? Nossa análise começa a partir da querela da expulsão do poeta da bela cidade magética de Platão. Uma ação extrema do filósofo que, por força de determinação, parece procurar impor à poesia constrangedora subserviência à filosofia. De forma mais direta e objetiva, por 2 vezes ao longo dos 10 livros da República, Platão expulsa de sua cidade ideal a poesia. A primeira, já no início do livro 3, quando decide mandar embora um homem, abro aspas, ansioso por se exibir juntamente com seus poemas, fecho aspas. E outra, no final, livro 10, quando define e encerra a questão sobre a expulsão do poeta, amplamente discutida ao longo dos 10 livros que compõem o texto. Abro aspas. Aqui está o que tínhamos a dizer, ao lembrarmos de novo a poesia, por, justificadamente, excluirmos da cidade uma arte dessa espécie. Fecho aspas. Analisaremos o próprio discurso aplicado no contexto dos argumentos demonstrados por Platão no livro 1, 2, 3 e 10 da República, argumentos que elegem ou censuram a poesia dos grandes poetas arcaicos, aqueles que em sua arte mais se destacaram, os que primeiro souberam sintetizar e surpreender com poucas palavras a matriz de um conhecimento exemplar. Na sequência, ele fala de Homero, Sófocles, Píndaro, Simônides, Ésquilo, Hesíodo, Orfeu, Museu e as Musas, Arquíloco, Damon e Eurípides. E até mesmo fala de um amante desconhecido de Glauco, né, que é citado por Platão como modelo de ordem ou desordem replicadas ao senso geral. O filósofo justifica a ora contra, a ora a favor da poesia, sendo que os contras são vistos em grande maioria, mas sempre em defesa e obedecendo os parâmetros de uma nova ordem que organiza, sugere uma nova lei, imprimir uma matriz, né? Abro aspas, um segundo modelo, fecho aspas, e somente dar à luz a espécies e, abro aspas, paradigmas de aspirações virtuosas, fecho aspas, de sentido ascendente, de verdade, utilidade, de forma que exclusivamente espelhem o ideal supremo, um retrato da justiça divina, e sempre associando esses termos e significados a uma finalidade objetiva, a busca pela felicidade. Em contrapartida, há um outro extremo, no sentido oposto, que Platão difama e evita. Um contrário que reúne conceitos dúbios, diversos, e que resultam efeitos equivocados, declinantes, de falsidade, que, segundo o filósofo, refletem aparência, imitação, mímesis, de distante semelhança àqueles considerados de concepção divina e verdadeira. Nesses, subsistem elementos terrenos que pertencem ao sensível, sujeito à mudança e ao que há de mais humano e provisório e ao senso comum, propenso aos enganos e aos vícios. Parece que é nesse lugar de opostos que Platão opõe o filósofo ao poeta. No texto, um enredo preciso, um teatro antigo, um simulacro sucinto da cidade de Atenas,
a discussão sugerida pelo filósofo ocorre procurando definir um conceito de justiça, a definição de seus atributos diversos, virtudes ou vícios, seus efeitos contrários, produzidos e analisados a partir de perspectivas distintas, de sujeitos se opondo. Em resumo, a questão central procura esclarecer o que é justiça e qual o sentido de seus atributos, sabedoria e virtudes, ou ignorância e vícios. E mais, se quem a possui é ou não é feliz. O tema justiça ou injustiça, para o bem ou para o mal, é colocado em questão. Os conceitos são postos em análise e precisam ser compreendidos. O personagem Trasímaco, um dos principais, o sofista ali presente, pede então que a discussão ocorra explorando o sentido mais rigoroso do termo justiça. E isso se torna um exercício para o destaque da razão, que ganha espaço, ascende ao longo do texto completo. Logo de início, outro personagem, Céfalo, o velho, um estrangeiro, rico mercador de armas que venceu a vida com o emprego da força, é questionado por Sócrates se justiça não é a perfeição dos homens. Algo que o filósofo tem para si como um reto ajuste, um equilíbrio natural de forças na forma do agir dos homens, essencialmente ético, bom e belo. O maior dos bens, somente abraçado por um instinto divino ou devido ao saber que alcançou. Razão e paixão, filosofia e poética, irão se confrontar duramente, disputam esclarecer os verdadeiros critérios do conceito de justiça e o sentido reto de seus atributos. Vemos a partir do livro 2 que é por força de determinação que Platão se impõe. Não podemos esquecer que o filósofo, o gramático, o escritor, é também poeta e é quem compõe a trama do enredo teatral, a tragédia, a morte e o controle da poesia. Seu protagonista, Sócrates, agora sob seu domínio, sugere demarcar uma nova matriz pedagógica, no que determina que haverá um segundo modelo de acordo com o qual se deve escrever em prosa e em verso acerca dos deuses. Esse novo modelo é apresentado com regras mais objetivas, com fins de utilidade, propondo esclarecer e educar de forma mais austera e menos aprazível sobre os fatos da verdade, definindo conceitos e assim estabelecendo o sentido rigoroso dos termos postos em questão para reflexão e jogo. A princípio, o conceito de justiça que, por fim, suscitará todos os outros demonstrados em sequência. O que nos surpreende é a sua poética subsidiando a filosofia. Sempre que ocorre a necessidade de refletir, sintetizar e compreender, explicar um novo aspecto do tema ou conceito filosófico em Platão, de súbito nos vemos diante de um paralelo imagético criado por ele, um demonstrativo exemplar sendo apresentado ao leitor, um exuberante cenário de forma a instigá-lo com as mais diversas imagens, mitos, analogias e fábula dos grandes poetas, e também próprias, a exemplo do mito de Giges ou do mito de da alma tripartite, ou da analogia da caverna, da linha, das 3 camas que ele utiliza, ou ainda da recriação do mito de Espartos, da mentira nobre que ele diz ser necessária. Em resumo, os argumentos de Platão, ora ressoam como uma crítica direta ao esvaziamento do discurso poético, ora como uma trama capciosa visando a implantação de um novo discurso, expressão de um sistema moral atualizado, nova regulação, um novo modelo agora apresentado como mais adequado a um propósito bem definido, a formação dos guardiões da polis. Para tanto, regras pedagógicas que delimitam a capacitação para o conhecimento e o controle de um fim determinado se tornam regras de lei. Seu sucesso visa proteger e conservar a bela cidade, o bem, objeto da nova pedagogia. A mesma lógica argumentativa, redutora, delimitativa e condutora que há no discurso pedagógico dirigido à ascensão da casta dos guardiães, acaba, em contrapartida, também justificando a expulsão do poeta, impedido de compor, conjugar e comungar na formação da bela cidade. É isso aí, obrigado. Ok, obrigada.
Agora a gente vai para a última comunicação da mesa, que é da Sâmia Tortorella, da Unicamp, com o título A Problemática Filosófica na Tradução de Epicuro. Sâmia, pode começar. Olá, acho que foi agora, o meu microfone estava com um problema. Tá tudo, vocês estão ouvindo bem? Sim. Ok, então, boa tarde a todos, a todas. Eu queria começar agradecendo a comissão de alunos da UFPA, que organizou esse evento, todo mundo que está aqui participando, e também aos alunos da UFPA que gerenciam o perfil do Instagram, porque foi por causa do Instagram que eu fiquei sabendo do evento e fico feliz de estar conseguindo participar. Então, fica meu agradecimento também a quem gerencia o perfil e fez a divulgação. Bom, meu nome é Sâmia, eu estou no último semestre da graduação de Filosofia na Unicamp, e o assunto que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é o tema de uma monografia que eu desenvolvi, na verdade, no departamento de Linguística. Na Unicamp, os alunos de Filosofia têm que fazer por 2 anos, pelo menos, ou grego ou latim. Então, o departamento de Filosofia e o departamento de Linguística têm uma relação bem estreita. E eu acabei estudando grego desde o primeiro ano, e isso virou, depois desenvolvi um interesse particular por Epicuro, isso virou uma pesquisa que eu desenvolvi mesmo no departamento de Linguística. E é meu trabalho de monografia, né? E eu vou, pelo menos, introduzir aqui hoje, eu não tenho muito tempo, são só 15 minutos, então vou ter que dar uma visão bem mais geral, mas eu espero que vocês consigam entender pelo menos o propósito, mesmo sem que eu entre nos detalhes, assim. E então, essa pesquisa ela tem muito um foco, né? Eu desenvolvi com um professor de grego mesmo, da linguística e tudo mais. Ela tem, então, muito um foco em fazer a tradução do texto para o português e analisar o grego, tal, o original, alguns trechos especificamente que me interessam um pouco mais. Mas, assim, como boa aluna da filosofia que sou também, não quis fazer uma monografia que fosse só a tradução e tal, e eu quis colocar aí uma problemática filosófica, de fato. E então a hipótese que eu tentei defender durante a monografia foi a de que a tradução de um texto de filosofia, pelo menos a tradução que se propõe filosófica, ou seja, uma tradução que é feita para o público dessa área e que tem as questões filosóficas como primordialmente assim o seu foco primordial, essa tradução ela é em si mesma um processo filosófico. Então, que a tradução de um texto de filosofia é ela mesma um filosofar. E eu tentei resumir essa hipótese numa única formulação, que acabou virando o título do trabalho, e que eu acho que expressa, assim, de maneira bem breve, os principais aspectos que eu busquei aprofundar para defender essa hipótese. E a expressão é simplesmente o filosofar da tradução. Porque o que eu considero que uma tradução de filosofia tem que faz dela mesma um filosofar, né? São 2 características, e a chave dessa formulação que eu propus está nesse "da", porque eu entendo essa expressão como o filosofar da tradução, no sentido de que existe um filosofar, um processo propriamente filosófico que pertence ao procedimento da tradução de um texto de filosofia. Ou seja, esse "da" do filosofar da tradução com o sentido de pertencimento. É o filosofar que pertence ao processo, ao procedimento de traduzir. Mas eu entendo também essa expressão como filosofar da tradução no sentido de que é um filosofar que se faz desde a tradução. Então, esse "da" com o sentido de desde, né, de a partir do texto traduzido. E eu vou explicar um pouco melhor cada um desses 2 aspectos. E começando pelo primeiro, né, o que significa para mim falar num filosofar próprio ao procedimento da tradução? Quando eu falo do filosofar da tradução como esse filosofar que pertence ao procedimento de traduzir, o que eu estou pensando é principalmente na questão de que fazer a tradução de um texto filosófico exige do tradutor muita reflexão filosófica sobre o texto traduzido. Isso acontece na medida em que não existe uma tradução perfeita. Então, não existe uma tradução que, unanimamente, seria considerada completamente suficiente, né? Então, uma tradução que consegue traduzir termo a termo o sentido inteiro, todo o caráter do texto na sua língua original, né? Como não existe, então, essa tradução perfeita que dá conta de passar tudo, assim, do grego para o português, o que existe, então,
são várias traduções possíveis, né? Não existe uma única tradução indiscutível, mas existe a discussão e várias traduções, várias possibilidades de tradução. Então, o procedimento de tradução exige do tradutor constantemente que ele escolha entre essas várias possibilidades para traduzir um termo, para traduzir uma construção, etc. Então, existem várias traduções corretas, né? Não existem várias possibilidades no sentido de que existem várias possibilidades erradas e só uma certa. Existem várias possibilidades corretas. Quando a gente pega algo para traduzir, de qualquer língua, mesmo para o português, em grupo, assim, o mais comum é mesmo que a gente acabe fazendo traduções diferentes. E então, a partir daí, existe um debate, né, de por que traduzir de uma maneira ou de outra. Isso não significa que você entendeu errado e eu entendi certo, e por isso a minha tradução é melhor, mas são possibilidades, de fato. E o que eu estou tentando apontar com esse comentário é que várias das escolhas que a gente faz enquanto a gente está traduzindo não são exclusivamente baseadas numa correção gramatical, então no entendimento correto da língua original. Lógico que para traduzir do grego para o português eu preciso saber grego e eu preciso conhecer a gramática grega, mas eu não consigo fazer todas as escolhas com base só nisso, né? Senão haveria só uma tradução mesmo, só uma tradução certa, e não é o caso. Então, as escolhas que a gente faz numa tradução são motivadas também por outros fatores, além do conhecimento da língua. E na tradução de um texto de filosofia, muitas vezes essas outras motivações são motivações filosóficas. Então, quando eu escolho traduzir uma coisa por A e não por B, pode ser porque filosoficamente eu acho que se eu traduzo como A, eu deixo tal aspecto argumentativo do texto mais claro, ou porque A remete a determinado termo na história da filosofia que é relevante, ou porque A aparece aqui dentro desse contexto mais interessante do que B, privilegia tal coisa. Então, tudo isso que vai muito além de simplesmente saber grego, exige constantemente do tradutor uma reflexão filosófica e uma interpretação filosófica do texto original, porque se eu escolho A ao invés de B, porque eu acho que assim o argumento filosófico fica mais claro, é porque eu fiz uma leitura desse argumento. Se eu escolho a palavra A ao invés da palavra B, porque eu acho que ela remete a outro termo importante dentro da história da filosofia, sou eu que faço essa escolha de associar o texto original a uma determinada tradição dentro da história da filosofia. Então, é esse caráter da exigência da reflexão filosófica colocada ao tradutor e de escolhas verdadeiramente filosóficas que é necessário fazer ao longo de uma tradução, que eu tento mostrar, assim, com esse primeiro aspecto do filosofar da tradução, que é o filosofar que pertence a esse processo, a esse procedimento de traduzir. E aí, passando para o segundo aspecto, que eu acho que é importante, que seria o filosofar da tradução com o sentido de o filosofar desde a tradução, né? O que eu entendo por isso? Eu entendo que o filosofar, ou seja, as reflexões, opiniões, interpretações filosóficas do leitor da tradução, difere em muitos aspectos do filosofar, das reflexões, opiniões e interpretações filosóficas que são desencadeadas em alguém que leu o texto original, né? Principalmente há uma diferença entre alguém que tem acesso apenas à tradução, né? Então, que não sabe grego, por exemplo, e alguém que lê o texto em grego. Porque em que sentido, assim, eu falo isso? A gente acabou de ver que a gente não consegue traduzir sem fazer escolhas. E que, no caso da tradução de um texto de filosofia, essas escolhas são elas mesmas filosóficas, né? Nesse sentido de que elas são filosoficamente motivadas. Elas são feitas pelo tradutor a partir de reflexões filosóficas próprias que compõem a interpretação filosófica do próprio tradutor do texto original. Então, quando eu traduzo por A em vez de B, porque eu acho que o argumento filosófico fica mais claro, essa é uma opção completamente justa, porque é a minha tradução. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista que sou eu que acho que fica mais claro assim, né? Porque eu li de um determinado jeito e eu entendi esse argumento de uma determinada maneira. Então, escolher traduzir de um jeito A e não do jeito B é uma marca dessa leitura que eu fiz. Isso fica marcado na minha tradução. E eu acho que isso, pelo menos eu tento mostrar, que isso deixa também uma marca no leitor, né? Se eu escolho a palavra A e não a palavra B, que isso conste, que a palavra A conste na minha tradução, é exatamente essa marca da escolha que eu fiz. E a reflexão que o leitor faz lendo só a tradução é muito diferente da que eu fiz. Porque traduzindo, a reflexão que eu fiz foi: a
aqui eu posso colocar A ou posso colocar B para traduzir. Mas eu acho que, por causa do contexto, ou por causa da tradução que depois se filiou a esse autor, A fica melhor. Essa foi a reflexão que eu fiz. A reflexão que a pessoa lendo a tradução faz parte de A. Ela não tem acesso a B, então ela não consegue fazer uma interpretação do texto pensando na possibilidade B. E não porque seria uma interpretação errada, mas simplesmente porque ela não tem acesso a isso, né? Então, e assim, não que isso seja uma crueldade do tradutor ou sinal de uma má tradução, né? O que eu estava falando no começo é que essas escolhas são algo inevitável do processo de tradução. Mas o que eu queria tentar mostrar é que a tradução, com as suas escolhas, ela deixa marcas na possibilidade de leituras filosóficas que o leitor da tradução tem. E essas marcas são as marcas de quem traduziu. Então, o que eu tenho que defender é que a tradução possui um impacto filosófico sobre o leitor, né? Em dada medida, a tradução guia o filosofar que é possível fazer do texto em questão, porque tendo sido feitas escolhas que privilegiam uma interpretação, elas podem até impossibilitar o leitor de perceber outros caminhos que no original eram possíveis, mas que o tradutor achou que não era tão interessante quanto outro, né? E que não dava para juntar tudo numa formulação em português. Então, é um pouco esse sentido, assim, a questão do segundo aspecto, que seria o filosofar da tradução, como filosofar a partir da tradução, que se faz desde a tradução. E eu estou falando isso de uma maneira meio geral e abstrata, né, em termos de A e B, sem mencionar casos particulares, mas a minha pretensão na monografia não era defender essa hipótese, assim, desse jeito meio universalizado, até porque eu acho que seria mais difícil. Mas o que sempre me interessou, de fato, era estudar como têm sido feitas as escolhas filosóficas de tradução e quais têm sido os impactos delas no nosso entendimento filosófico de dois conceitos em particular, que são exatamente os conceitos de simbebekos e de síntoma, especificamente dentro de um texto de Epicuro, que é a Carta a Heródoto. Então, a minha monografia consistiu principalmente de uma tradução do grego, de análise de trechos, precisamente trechos que tratam desses dois conceitos que me interessavam mais, e que geralmente se traduz por qualidade, propriedade ou atributo permanente, no caso de simbebekos, e qualidade, propriedade ou atributo contingente, no caso de síntoma. Também pode ser propriedades inseparáveis ou concomitantes para simbebekos e propriedade acidental ou simplesmente acidente, no caso de síntoma. De todo modo, o que eu faço é muito essa análise do grego, pensando uma tradução, mas eu faço também análise comparativa de outras traduções, de várias traduções feitas por especialistas em filosofia, para tentar, olhando as diferenças entre elas, pensar como foram tomadas as escolhas que ali estão e como a leitura de uma ou outra tradução gera um efeito de reflexão diferente no leitor. E aí agora, o ideal seria que eu tivesse tempo de analisar com vocês algumas traduções da Carta a Heródoto em trechos relativos a esses conceitos, comparando com o original grego, para que a gente pudesse ver isso em contextos específicos, né? Ver segundo qual medida as escolhas de tradução foram feitas e pensar os seus efeitos em cada caso. Mas aí, para fazer isso, eu precisaria do dobro de tempo que eu tenho aqui. Então, eu peço desculpas, assim, por não conseguir entrar nos detalhes, porque eu acho que fica mais claro com exemplos. Mas eu espero que, pelo menos, o propósito geral, assim, tenha ficado claro. Encerrou? Sim, muito obrigada. Ok, obrigada, Sam. Então, agora a gente vai começar as discussões. O Guilherme já levantou a mão e depois eu quero fazer uma pergunta também. Mas pode falar, Guilherme. Boa tarde, parabéns aí, Rui, Vinícius, Sâmia. A minha pergunta vai para a Sâmia, na verdade, um comentário e uma pergunta. Primeiro, parabéns, eu acho que é um trabalho de pesquisa que é pouco realizado, né? E eu fiquei pensando que se você continuar e levar isso para a pós-graduação ou para o mestrado, que seja, isso teria grande sucesso, né? Porque hoje há uma discussão, por exemplo, só para a gente fazer uma comparação, uma discussão na Ampof sobre a educação, né? Então, a gente aprende sobre filosofia da educação, mas há uma discussão específica sobre o ensino de filosofia, né? Então, há
até o surgimento, talvez, de uma nova disciplina, que seria filosofia do ensino de filosofia. Então, eu fiquei pensando, quando você falava, de que talvez isso também se desenvolva no futuro, e você pode contribuir para a pesquisa, né, sobre essa nova área que a gente precisa realmente conhecer mais, pesquisar mais, para a gente não ficar parado apenas na filosofia da linguagem, mas talvez uma filosofia da tradução, né, que é o que você está propondo, que é bem interessante. E aí, a minha pergunta é, partindo desse pressuposto de que sempre a gente vai ter termos que são mais utilizados, né, traduções que são mais utilizadas dentro do mundo aí da linguagem filosófica, e também pensando naquele ditado antigo do italiano de que todo tradutor é um traidor, né? É difícil, a gente não consegue traduzir literalmente. Sempre que um tradutor fizesse um trabalho acadêmico de traduzir um texto, seja do Epicuro ou de outro autor, ele precisaria necessariamente ser um filósofo para que isso acontecesse de uma forma mais autêntica, ou qualquer tradutor, mesmo não tendo estudado filosofia, para traduzir, se aproximando do mundo da filosofia, ele teria que fazer uma vasta pesquisa dos termos que são mais utilizados, né, nos conceitos que são mais utilizados na linguagem filosófica. Nesse momento, talvez ele já se tornaria um pouco filósofo, ou talvez, enfim, não sei se está entendendo a minha pergunta, tipo, para que isso fosse feito de uma forma melhor, seria interessante de que todos os tradutores em filosofia fossem realmente conhecedores do mundo da filosofia, tivessem estudado filosofia, né? A gente tem, por exemplo, muitos professores que trabalham, são professores, são formados em filosofia e que traduziram grandes obras de grandes filósofos. Mas se fosse um tradutor que não conhecesse a filosofia, né? Então essa é a minha questão. Eu acho uma ótima questão. Foi uma coisa que eu passei por cima, assim, para também não extrapolar o tempo, que eu comentei brevemente no começo sobre que a minha pesquisa diz respeito ao que seria uma tradução filosófica, né? Que o que eu estou entendendo por uma tradução filosófica é essa tradução que é pensada para o público especializado em filosofia, né? Então, que está primordialmente preocupada com as questões que dizem respeito ao estudo de filosofia. Então, sei lá, nomeação de conceitos, o processo de conceitualização ao longo do tempo, articulação com outros conceitos, o desenvolvimento argumentativo das discussões com quais outros temas da história da filosofia eles estão relacionados, enfim, coisas da nossa área, né, enquanto filósofos. Mas a questão é que existem vários, talvez para essa tradução filosófica, né, eu acho que sim, acho que seria relevante que os tradutores fossem filósofos, porque é uma tradução pensada para esse público. Mas a questão é que existem vários tipos de traduções, né, várias traduções com diferentes propósitos. Então, e traduções que podem ser feitas de textos de filosofia com propósitos diferentes. Então, mesmo uma tradução, por exemplo, se a gente pensar em Lucrécio, que escreveu em verso, a gente pode fazer uma tradução mais filosófica, então que seja de um grande especialista na filosofia lucreciana, mas pode ser feita uma tradução também que seja mais literária e que queira preservar aspectos sonoros, sabe? E fazer uma coisa mais literária mesmo nesse sentido, assim, que não esteja preocupada com os conceitos, com os argumentos e com manter os termos, assim, para que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento argumentativo e conceitual, mas seja uma questão mais estética, preocupada com uma questão mais estética. Ou mesmo traduções didáticas, assim, então, que até são pensadas para o público de filosofia, mas talvez um público menos especializado, assim, que está se iniciando, ou traduções com um propósito de divulgação, que aí, muito mais do que também ter um texto super difícil, assim, e truncado, que tente reproduzir melhor o argumento, se pense em uma coisa mais fluida em português, para que facilite a leitura, para que outras pessoas não da área de filosofia tenham mais facilidade de interagir com esse texto. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a minha pesquisa está muito inserida nessa questão da tradução filosófica, de que existe um filosofar na feitura da tradução filosófica, mas não necessariamente
de uma tradução literária ou de uma tradução de divulgação, algo assim. A minha pergunta é a seguinte, é para a Sam, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso que você está chamando de filosofar, sobre esse conceito, definisse um pouco mais, porque pela comunicação, você fala assim que a tradução, em alguns momentos, vai se basear em uma certa interpretação sobre um argumento filosófico, e aí, assim, deu a entender um pouco que você está entendendo essa interpretação como filosofar. Então, tipo, da relação entre interpretar e filosofar, o que exatamente significa filosofar. Assim, eu não sei se eu tenho uma super resposta, assim, elaborada sobre o que eu acho que seria o filosofar. Eu entendi um pouco como as reflexões que se faz mesmo lendo um texto de filosofia. Então, as nossas opiniões, as interpretações que a gente tem filosóficas de um texto de filosofia. Não sei se você quer propor alguma outra coisa. Assim, eu penso nesse sentido, assim, certas reflexões filosóficas. Ok, eu só fiquei, assim, pensando sobre essa... Tipo, qual é a distinção, qual é a linha entre interpretar e o filosofar? Entende? Se filosofar é interpretar de um texto filosófico? Não sei. Eu acho que talvez a interpretação filosófica seja mesmo constituída a partir do filosofar, né? Talvez acho que o filosofar são essas várias reflexões e opiniões que a gente vai construindo ao longo da nossa leitura de textos filosóficos, e exatamente isso, né? Essas reflexões constroem uma opinião e solidificam uma interpretação que a gente tem do texto. Talvez seja isso. Ok, obrigada. Alguém tem mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta a Vini. Pode ser? Pode fazer. Tá. Vini, a filosofia, com o cinema, né? Essa análise que você vem aí trabalhando, ela vem considerando os filmes que estão sendo feitos nas plataformas digitais. Está dando para ouvir, gente? Porque estou tendo umas falhas aqui. E aí, está sendo considerado, estão sendo considerados, né? No caso, esses filmes que estão sendo veiculados nas plataformas digitais, ou o cinema como vamos dizer assim, o cânone cinematográfico com esses filmes mais clássicos, porque se a gente for pensar você falou, porque tive algumas falhas aqui, mas eu ouvi quando você falou sobre Glauber Rocha, não é isso? E naquele tempo era considerado um cinema marginal, não era uma pegada de produção cinematográfica como era entendido os demais filmes já dentro, né, dos padrões, porque ele fugia totalmente aos padrões, pelo menos pelo que eu conheço de Glauber, que não é muito. Eu queria que você, se pudesse, falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Oi, Francine, você consegue me ouvir? Pode ser alguma falha no meu áudio também, mas... Sim, eu consigo ouvir. Não, era na internet mesmo, Vini. Ok. Eu tive vários momentos aqui de falha, até peço perdão se não for pertinente essa questão que eu estou trazendo, porque como eu escutei, mas escutei falhado, aí... Não, eu que agradeço. É muito pertinente. Qualquer pergunta, qualquer comentário. Então, agradeço a generosidade da pergunta. Então, na minha pesquisa, de fato, não há uma busca por esse cinema que se hoje faz no streaming, né? Minha pesquisa, ela é profundamente, ou a sua natureza se dá nos filmes de Glauber Rocha, no cinema de Glauber Rocha. Então, eu não tenho esse estudo nesse cinema que é feito hoje no streaming. A pesquisa ou essa comunicação se dá entre a relação de Nietzsche, o nascimento da tragédia, e aí pensando um pouco sobre essa tragédia, ou sobre esse helênico, que em algum sentido não foi aceito na República, o que Rui até trouxe aqui na sua comunicação. Então, esse trágico, ou esse helênico profundo,
em relação com esse sertanejo desse Brasil profundo. E aí é importante a gente perceber que eu passo da distinção de uma arte segundo o princípio da imitação para a arte segundo o princípio da expressão. E a expressão é a expressão política, e aí se dá em Glauber Rocha e se dá no cinema de Glauber Rocha. Ou seja, Glauber Rocha, o cinema de Glauber Rocha é um devir estético, político latino-americano. E minha pesquisa se dá nesse campo de investigação. Entende? Então, o cinema atual, no sentido que você falou, esse cinema do streaming não entra nessa perspectiva. Não sei se respondi direito, mas se eu puder também, só mais um, em cima da tua pergunta, importante também que a filosofia do cinema de Deleuze tem uma importância também nessa pesquisa, porque Deleuze transforma, em algum sentido, vindo da teoria das imagens de Bergson, ou seja, o cinema não só... O que eu quero dizer, o cinema pensa, isso que é importante aqui na minha pesquisa, entende? O cinema por si só, ele pensa. Essa é a questão. Ou fazer filosofia, entre aspas, com a não filosofia. E o cinema, nesse sentido, ele pensa. E o cinema de Glauber Rocha pensa. Você falou um pouco sobre o caráter marginal, né, dos filmes de Glauber. Glauber acreditava numa guerra da cultura, entende? E para se fazer uma guerra da cultura, em algum sentido, é preciso uma violência das imagens. Então, o cinema de Glauber Rocha é um cinema que hoje é entendido como clássico e é um cinema revolucionário, né? Um cinema que tenta criar novos mundos. Eu acho que é isso. Francineide, obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Se eu puder fazer uma pergunta a Sâmia. Sâmia, você falou sobre a questão da tradição e de uma possível filosofia da tradução, né? Pelo que eu entendi. Elencou algumas questões. E dentre elas, eu queria saber o que você pode nos dizer, né, sobre a escolha da obra, a escolha do autor, porque a gente sabe que a difusão de conhecimento, ela passa por escolhas ideológicas, né? Então, a propagação de uma filosofia pelas traduções, ela, para além das questões gramaticais e afeitas e pertinentes unicamente às questões de tradução, ela tem outros vieses. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão dentro dessa filosofia da tradução, se possível. Obrigada. Mas só uma questão, você diz respeito à escolha do autor, a minha escolha com relação a trabalhar Epicuro, sim? Ou... Se você falar sobre a sua, já vai exemplificar alguma coisa, porque é as escolhas, né? Quando qualquer autor, qualquer tradutor que escolhe traduzir este ou aquele autor, está fazendo escolhas, né? E a gente sabe que o mercado editorial vai traduzir aquilo que é do seu interesse, não todas as coisas em uma forma equânime. Uhum. Com certeza tem uma diferença também entre, acho que a escolha pessoal, talvez muito da gente na academia, assim, das traduções que são possíveis para a gente fazer em pesquisas, e a escolha editorial, né, do mercado e tal, são também coisas separadas, assim, eu não sei quanto mercado existe agora para uma tradução, para mim a tradução de Epicuro especificamente, mas eu quis traduzir Epicuro especificamente porque eu acho que, de fato, com esses dois conceitos também, o que me interessa em Epicuro e na tradução de Epicuro é que me parece que ela é muito Lucrécio, na verdade, porque a questão é que a Unicamp, assim, me proporcionou isso, né, de estudar o grego, e eu aproveitei para estudar latim também, tinha que escolher, eu fiz os dois. E então me interessa muito uma pesquisa que conseguisse trabalhar o grego e trabalhar o latim também. E a questão em Epicuro, para mim, é que as traduções de Epicuro para línguas neolatinas, que eu trabalhei, pelo menos, então, para o português, para o italiano, para o francês,
elas passam muito pouco por Lucrécio, que é uma coisa que eu acho curiosa, assim, porque Lucrécio é o grande expoente do epicurismo latino. Então, para mim, é um choque um pouco que as traduções de línguas que derivam do latim, as traduções atuais, não tenham sido influenciadas por um vocabulário de Lucrécio, que, né, seria esse vocabulário latino. Então, a minha questão, assim, de estudar as traduções de Epicuro foi um pouco movida por essa pergunta, assim, de por que Lucrécio foi tão pouco considerado. E eu acho que tem também questões políticas envolvendo essas escolhas e essa tradição de uma tradução, né? Então, também seria uma proposta um pouco exatamente de fazer uma tradução de Epicuro que se vincule explicitamente a Lucrécio. Então, que busque inspiração no latim de Lucrécio para fazer essa passagem entre o grego e o português. Mas aí é pessoalmente, assim, não sei se eu respondo muito bem o que você estava querendo saber. Grata, tá ótimo, obrigada. Alguém tem mais perguntas? Pode falar, Grace. Primeiro eu queria parabenizar. Deixa eu silenciar meu WhatsApp aqui. Eu queria parabenizar todas as comunicações, eu acho que foram muito ricas. E eu queria fazer uma pergunta para cada um. Primeiro, Vini, porque eu fiquei muito curiosa para saber como foi que você chegou no tema, sabe? Qual foi seu insight, digamos assim, de onde saiu essa ideia, porque eu achei incrível. E aí eu queria saber mais de você sobre essa trajetória, então uma pergunta um pouco mais subjetiva. Se você não se sentir confortável para responder, eu vou entender. A segunda pergunta que eu tenho para a Rui foi uma pergunta que eu fiz numa disciplina que a gente pegou juntos, só que eu não me senti ainda sanada, e aí eu vou lançar essa pergunta de novo. Essa ideia de Platão acerca do símile do sol, e a ideia que ele tem de que as artes são, que o problema da arte é que ela é a imitação da imitação, digamos assim, porque já tem essa questão do que a gente tem acesso ser meramente imagens, e aí a arte vem e imita as imagens que já são imagens de formas imagéticas. E eu queria saber de você como é que você vê isso e como é que isso impacta no seu trabalho. E a pergunta para a Sâmia é porque eu sempre acho curioso, fascinante, muito bom a questão da tradução. Mas uma coisa que me deixou curiosa é quando você fala, por exemplo, dessa perspectiva, né? De que quando você escolhe entre A ou B, você escolhe a partir de digamos assim, de um conhecimento filosófico que tem que estar presente para que a escolha da melhor tradução ou da tradução mais adequada daquele que traduz seja feita. E aí eu fico na dúvida, quando a gente tem acesso a essa base teórica para escolher entre palavras que serão traduzidas, essa base teórica vem de um texto original, digamos em grego, ou essa base teórica vem de um texto já traduzido, que leva uma vertente já de tradução a partir de uma escolha de A ou B, feita anteriormente da sua escolha de A ou B. E aí fica a minha dúvida, eu não sei se eu consegui me fazer clara, mas eu vou deixar vocês responderem. A primeira pergunta, no caso, foi para a Vini, né? Ok, então Vini pode responder primeiro. Primeiro também agradecer, né, Grace, pela generosidade da pergunta, de ter em algum sentido te afetado a pesquisa. E isso é muito importante, até porque o ofício, o ato da filosofia, em algum sentido, ele sendo muito solitário, e o ato de pesquisa é tanto mais solitário, mas quando a gente compartilha um pouco da nossa pesquisa, dos nossos resultados, do nosso trabalho, e afeta outras pessoas, isso o acontecimento do mundo se dá aí, né? Então,
agradecer por isso. De fato, eu acho que a tua pergunta ela tem um pressuposto, vamos dizer que, de natureza, no sentido de, quando você diz como você chega aí, aí você fala da trajetória, né? Eu acho que sim, acho que a trajetória de vida e a trajetória acadêmica, em algum sentido, elas se cruzam imediatamente, né? Não é possível fazer filosofia sem paixão, não é possível fazer nada, não é possível acordar sem paixão, né? Então, você pesquisar um tema por muitos anos, em algum sentido, você tem que ter vontade, né? Vontade bastante. Então, assim, para responder a tua pergunta e não divagar bastante, eu sou baiano, nasci, mas fui embora muito, muito cedo, assim, muito criança. E vivi mais de 20 anos, 20, 25 anos longe da Bahia, em algum sentido. Assim. E aí é importante destacar que, sendo baiano, eu tenho avós sertanejos, né? E acho que alguns, ou tantos alguns aqui, têm parentescos familiares que são sertanejos, né? Então, tem essa primeira evidência. E como eu falei que vivi muitos anos fora, então, assim, para resumir, quando eu estava na UFG, e aí eu fazia bacharelado, minha pesquisa se dava em Nietzsche, se dava na estética, se dava na tragédia. Era esse meu campo filosófico. Quando eu retorno para a Bahia, depois de 25 anos, e venho para a UFRB para fazer licenciatura, eu trago um pouco dessa minha pesquisa já em Nietzsche, na estética, na tragédia, e aí, como um retorno à Bahia e como um retorno às minhas origens, o sertanejo foi o ideal típico, vamos dizer assim, que se encontra com o que eu já fazia e com o que eu queria fazer, entende? Então, é isso. Essa trajetória se dá aí, que se confunde com a vida particular, privada, se confunde com as minhas memórias da infância, dos meus avós sertanejos, e viveram muito distante, assim, eu lembrava de criança indo para o interior e via como aquele sertanejo era afetivo, ao mesmo tempo árido, né? Então é isso, se dá nesse campo e assim, é importante também destacar que na história, você falou que da pesquisa do tema, né? Na história do pensamento, de fato, Grécia e sertão não estão ligados imediatamente. O que eu tento fazer é que na história do pensamento estético, sim, há essa aproximação muito imediata, quando a gente pensa o helênico e a boa ideia do helênico, que se dá na filosofia, e do sertanejo com a boa-fé do sertanejo. Então, é como se fosse a face da boa morte, assim, entre o sertanejo e entre o helênico. É isso, não sei se te respondi, mas eu quis, respeitando a tua pergunta, entrar um pouco nesse campo da vida privada, particular, que você falou que eu poderia não ficar confortável, mas não foi desconfortável, eu agradeço e tentei responder o mais claro possível. Ok. Rui, agora? Você está mutado. É uma questão interessante nessa da cópia, né? Eu acho que Platão vivenciava na época dele o mesmo que nós vivenciamos hoje em dia, né? As cópias sucessivas que acabam desgastando o original, né? No Timeu a gente tem uma imagem, né, da criação do mundo. Então você tem um demiurgo que cria um mundo e depois você tem o homem que recria parte desse mundo. Um exemplo que Platão dá, que eu vou repetir aqui, que eu vou repetir também, vou copiar, é o mito das três camas, né? Ele diz que o Deus, no livro 10, quando ele está lá massacrando a poesia, né? Ele vai dizer, justamente vai falar dessas cópias, né? Então ele fala que o Deus cria uma cama natural, né? Então o homem inicialmente dormia ali na moita, num canto, né? O Deus criou uma cama natural, o homem vai criar uma cama onde ele pode se deitar, e o terceiro
elemento, né? Quer dizer, Deus o primeiro elemento, o homem o segundo elemento, que cria a partir do original, e um terceiro elemento, o pintor, que pinta a cama. Então, parece que já é uma imagem diversa da mesma cama, né? Então, eu acho que isso se repete, né? Platão talvez ele esteja indicando aí, por exemplo, ele cita Homero como referência, depois ele reclama dos poetas do seu tempo que estão repetindo Homero sem estar imerso dentro do motivo homérico, da consciência homérica, da vivência homérica. O mundo mudou e as pessoas, o senso comum, está repetindo coisas que já não correspondem, né, à realidade do tempo de Platão. Então, acho que ele fala sobre esse tipo de cópia. Nós vivenciamos hoje, né, a gente vê um grande lançamento, né, um grande estilo de música, daqui a pouco todo mundo está repetindo, está desgastando, está cansando, está batendo em cima daquela mesma tecla e desgastando aquele conteúdo original, né, mais profundo, né, do poema primeiro, né? Eu acho que é por aí, não sei se respondi, mas estamos aí, a gente pode enriquecer o debate. Ok, obrigada. E agora, Sâmia, por fim, né? Tá, do que eu entendi, assim, da sua pergunta, talvez seja uma questão de, tipo, bom, para traduzir do grego para o português, a gente precisa saber grego, né? Então, essa base a gente precisa ter, por exemplo, para saber que A e B são possibilidades. Que base a gente precisa ter, então, para escolher entre A e B, né? Acho que foi mais ou menos isso. Então, eu acho que essa escolha entre A e B, de duas possibilidades que existem a partir do grego, eu acho que elas fazem de muitas maneiras, assim, porque eu acho que exatamente quando no grego existem as duas possibilidades, para a gente, por exemplo, escolher entre uma palavra e outra, entre uma construção e outra, a gente começa a refletir filosoficamente. A gente se pergunta, conceitualmente, o que fica melhor aqui? Essa palavra se associa a quem em português? A que tradição? Dentro do argumento, como que fica mais claro? E aí eu acho que a base para essas reflexões, que essas perguntas que a gente começa a fazer, se constrói de muitas maneiras, né? De maneiras bem mais indiretas do que a base do grego, que é simplesmente você aprende grego, né? E, enfim, acho que é isso, das aulas que a gente teve, das coisas de filosofia que a gente leu, das coisas além de filosofia que a gente leu, né? Porque você pode querer fazer filiações literárias também, ou de outras traduções, você, né? Talvez uma coisa mais direta seja ler outras traduções, achar que essa pessoa pegou uma palavra boa para pôr aqui, ou de saber, né, mesmo, ler trabalhos acadêmicos e, não, essa palavra é assim, não sei o quê. Mas também, eu acho que é isso, é muito uma escolha, tipo, a minha escolha é uma filiação a determinado autor, então eu prefiro escolher palavras, por exemplo, que remetam a Lucrécio, porque é essa interpretação que me interessa fazer desse texto, assim, eu acho que tem isso também, não é que eu acho que é mais certo escolher termos que vão remeter ao latim de Lucrécio, é uma proposta, assim, entendeu? Porque eu acho que filosoficamente isso vai fazer uma diferença. Mas acho que é isso, acho que como isso é uma reflexão muito mais filosófica, né, essa escolha entre uma coisa e outra, pelo menos é assim da maneira que eu enxergo, a base para isso é toda a base filosófica que a gente tem, que eu acho que se constrói de muitas maneiras, assim, e até um pouco para além da filosofia mesmo. Mas não sei se era isso, assim, exatamente, a pergunta. Ok. Isso. Pode falar. Era isso. Minha dúvida mesmo era saber, tipo, essa base filosófica, ela vem, então, digamos assim, de um... Como é que eu vou falar? Já de uma literatura que se dá, por exemplo, no cânone universitário ou coisa do tipo. Essa construção que a gente tem normal, interpretativa, de leitura de texto, e a partir disso, você meio que introduz
essa reflexão na escolha para a tradução. Sim, mas aí a questão também é um pouco isso, assim, de perceber que quando você faz uma tradução, você tem a possibilidade de optar por uma coisa que foge da tradição também. Que é, por exemplo, acho que um pouco o meu interesse, assim, de você pode fazer... Por um lado, quando você faz uma tradução, é importante saber, por exemplo, o que canonicamente é traduzido. Tipo, que síntoma geralmente é traduzido por acidente. É importante saber isso, é importante que isso seja mencionado, porque isso é uma tradução que se fez importante, né? Essa palavra ficou marcada dessa maneira. Mas também existe a possibilidade de traduzir por outra coisa e justificar isso filosoficamente. Eu traduzo, e daí de questionar um pouco essa tradição que se solidificou. Então, é importante, a base que você tem para fazer isso compreende essas questões, né, do que a gente aprende, tipo, de ler artigos e tal, de uma coisa mais universitária, mas também compreende não necessariamente como uma reafirmação, mas como uma contestação, né, porque você também contesta aquilo que você conhece. Então, eu acho que é legal ver isso, né, ver que a tradução possibilita que a gente altere um pouco o caminho das interpretações que a gente tem e das leituras que a gente faz. Ok. A gente tem mais 4 minutos aqui, então eu queria fazer uma última pergunta para a Sâmia. Deixa eu pensar aqui, deixa eu organizar as coisas na cabeça. Assim, é porque você falou muito sobre essa questão de traduzir, ter a ver com uma certa interpretação filosófica, que tem a ver com opiniões e com escolha de possibilidades, que essas escolhas diferentes não são erradas, todas são possíveis. E aí eu fiquei me perguntando assim, fiquei com esse incômodo de, tipo, será que essa perspectiva não abre espaço para, tipo, traduções enviesadas, traduções tendenciosas, tipo... Você pode falar um pouco sobre isso? Então, mas eu acho que é toda essa questão, assim, que eu tento mostrar na monografia, é que toda tradução é enviesada. Toda tradução, exatamente porque não existe essa tradução perfeita, que consegue pegar o grego e transmitir todo o sentido que, tipo, uma palavra grega tem para o português, ou uma construção em grego tem para o português, toda tradução é uma opção. E percebe como essa opção não pode ser simplesmente baseada no grego, porque o grego não tem uma equivalência de 1 para 1 com o português. Você precisa fazer essas escolhas com base em alguma outra coisa também. E aí, na filosofia, entram motivações filosóficas. Então, toda tradução é uma tradução enviesada. Tipo, a minha tradução, que é Filiae Epicura Lucrécio, é uma tradução enviesada. Eu quero interpretar o texto dessa maneira, porque eu acho que filosoficamente é relevante. Eu acho que seria importante filosoficamente a gente atualmente resgatar a tradição latina do vocabulário epicurista, porque eu acho que essa diferença de vocabulário vai permitir que a gente pense esses conceitos de uma outra maneira, que é uma maneira possível também, pelo grego. Eu acho que existe essa cautela no sentido de não violar a gramática, né? Então, quando você lê alguma coisa em grego, existem certas possibilidades gramaticais, né? Tipo, tem alguma coisa escrita ali também, não é, você não traduz por qualquer coisa. Mas dentro dessas coisas possíveis, a partir do texto grego, é sempre enviesada a tradução mesmo. Por isso que é aquela questão do tradutor traidor, né? De fato, é uma escolha. E a escolha pela tradição mais canônica, assim, uma interpretação mais antiga de um determinado conceito, não é necessariamente correta, né? Tipo, podem existir novas interpretações dos mesmos conceitos que estão bem baseadas, assim, tão bem construídas a partir do texto em grego, que talvez a gente não tenha percebido, porque a gente traduziu sempre de uma maneira, e a gente ignorou que tinha um outro caminho possível para traduzir, e aí a gente fica lendo as mesmas traduções e vai interpretando sempre pelo mesmo caminho, sem se dar conta de que isso era uma opção, de que isso era enviesado em algum sentido,
não enviesado no sentido de é uma interpretação tipo errada, foi além do que poderia, mas no sentido de que tinha outras possibilidades para a gente de leitura desse conceito. A gente fica tanto tempo repetindo as mesmas traduções que a gente acha que essa tradução é a tradução correta naquele sentido de que ela é única, de que ela realmente pegou o grego e fez 1 a 1 para o português e conseguiu transmitir tudo que estava em grego para o português. Mas não é bem assim, então eu acho que é importante esse movimento da gente voltar para o grego, ver quais eram todas as possibilidades, quais são as possibilidades que a maioria das pessoas tem seguido e se perguntar, tá, mas se a gente fizer dessa outra maneira, será que não leva a outro lugar que também é interessante? Que é possível, eu não estou violando o texto. Em grego é possível isso, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é importante perceber nesse sentido, num sentido positivo, né, num sentido de múltiplas possibilidades, que toda tradução é enviesada, de que todo tradutor escolhe uma coisa e não outra dentre as possibilidades corretas, gramaticalmente, porque para a interpretação que ele tem daquele texto, para o jeito que ele leu, aquilo faz mais sentido, mas é para o jeito que ele leu. E eu acho que é isso, eu quero vincular a Lucrécio porque eu acho que os vocabulários são importantes e que eles possibilitam novas interpretações dos conceitos. Por exemplo, não vinculem tanto esses dois conceitos à ideia de propriedade. É uma coisa que eu sugiro, assim, fazendo uma tradução mais próxima de Lucrécio. Aí uma reconceitualização, porque em grego isso não está vinculado à ideia de propriedade necessariamente, entendeu? Tanto quanto a ideia de atributo está em português. Então, não sei, é um pouco isso, mas eu acho que é importante a gente perceber se esse enviesamento é uma característica da tradução, de fato. Ok, obrigada. Então, gente, a gente encerrou o segundo dia do Sem Grade. Muito obrigada pela presença de todos, os comunicadores e os inscritos também. Amanhã a gente vai ter o terceiro dia, vocês estão convidados, quem puder ir, vai ser presencial, né? Vai ser na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, no pavilhão Raul Seixas, no auditório, na sala de videoconferência, na verdade, às 2h. Então é isso, muito obrigada pela presença. E até a próxima, ou até amanhã. Obrigado a todos aí, viu? Foi muito lindo, obrigado.